A paz do Senhor Jesus Cristo possa estar invadindo o seu coração nesta hora. Amados, quero compartilhar com vocês a segunda parte da mensagem a respeito da igreja primitiva e a igreja moderna. Nós falamos na primeira live, na segunda-feira retrasada, a respeito da perseguição da igreja, o período de perseguição, né? Os imperadores que perseguiram, até Constantino, quando ele, por fim, assume, né, Cristo como o seu Senhor, mas de uma maneira bem diferente do que deveria, né? Constantino, ele elege um papa, elege o papado para dirigir a igreja, né? E com isso a igreja, ela se tornou uma igreja que não buscava mais a glória de Deus, mas queria a glória para si, né? A Igreja Católica Apostólica Romana era que mandava através do Papa. O que o Papa dizia era ordem, tinha que ser obedecido. Se assim não fora, o imperador mandava matar e o próprio Papa tinha autoridade, né, para queimar as pessoas em fogueiras. E isso desencadeou, né, uma perseguição terrível. Mas o mais interessante de tudo é que quanto mais a igreja foi perseguida, mais a igreja cresceu na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então nessa live bem rápida eu quero falar para você quais eram as características da igreja primitiva. Lá no seu início, lá em Atos dos Apóstolos, né, logo após a morte de Cristo, né, lá em Jerusalém, quando eles estavam reunidos e houve a descida, né, do Espírito Santo. Então eu quero trazer para nós aqui, para aprendermos um pouco mais, quais eram as características da igreja primitiva. Então quero ler alguns textos e fazer um breve comentário para que vocês entendam, né? Atos capítulo 1, verso 8 diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Atos, no capítulo 2, o verso 42, a seguir diz, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, qual era a principal característica da igreja? Primeiro, eles eram obedientes àquilo que o Espírito Santo determinava para que eles fizessem, né? A primeira particularidade, a primeira característica era obediência, né? A palavra de Deus diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles não fugiam, eles não queriam inventar nada, eles seguiam as doutrinas apostólicas, aquilo que os apóstolos falavam, né, eles aceitavam, eles colocavam em prática sempre que podiam. Quando não podiam, de alguma maneira, eles procuravam fazer o melhor, né, para que a igreja crescesse, para que o nome de Cristo fosse glorificado. Então eles tinham obediência, a obediência naquilo que era pregado, naquilo que era ensinado. Eles não fugiam nem para a direita nem para a esquerda, mas eles obedeciam em tudo, né? Todas as coisas contribuíam para que eles fossem obedientes à palavra do Senhor. A segunda característica da igreja era a comunhão que eles tinham, né? Eles viviam em união, eles viviam em comunhão com a igreja, com os irmãos, com os apóstolos, enfim, com todos aqueles que se achegavam à igreja. Eles eram unidos, eles eram unânimes, né? No partir do pão e nas orações. Era um período em que a igreja não deixava ninguém passar necessidade. Eles tinham comunhão em todas as coisas, tudo era em comum.
para eles. Inclusive alguns, quando tinham algumas propriedades, né, eles vendiam aquelas propriedades, traziam para os pés dos apóstolos, para que os apóstolos distribuíssem para quem estava com alguma necessidade, passando alguma situação ruim, para que ninguém na igreja tivesse necessidade de nada. A comunhão era uma das principais características da igreja primitiva, né? No partir do pão e nas orações. Elas tinham respeito, né? Eles tinham respeito, eu posso colocar aqui respeito também como temor, né? E em cada um havia temor. E temor, queridos, não é medo. Temor não é ficar, né? Deus vai me castigar, Deus vai fazer isso, Deus é um carrasco. Não, querido. Temor é respeito. Temor é dar honra a quem tem honra. Temor é fazer as coisas para Deus, não porque era obrigado, mas porque era um constrangido a fazer aquilo que agradava a Deus. Porque Deus os agradava em tudo. Deus os guardava, os livrava, né, de todos os perigos. Então ele era constrangido a guardar a palavra em seu coração. Eles eram constrangidos a pregar o evangelho a toda a criatura. Eles eram constrangidos, né, a amar até os próprios inimigos, porque eles tinham temor de Deus, né? A palavra de Deus diz que até o diabo teme e treme sob a palavra de Deus, né? Então, a terceira característica que eu vejo na igreja primitiva era o respeito que eles tinham pelas coisas divinas, pelas coisas de Deus. Eles não andavam com zombaria, eles não andavam, né, com chocarrice, não, eles andavam no temor e no respeito às coisas de Deus. A quarta característica da igreja é fé. A igreja primitiva possuía uma fé inabalável, uma fé que mesmo diante das arenas cheias de leões, eles não negavam a fé, eles adoravam ao Senhor, eles louvavam ao Senhor, porque eles tinham fé, que ainda que eles fossem mortos naquela arena, eles desfrutariam da glória do Senhor eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E é essa mesma fé, amados, que Deus espera de nós, essa mesma confiança, esse mesmo respeito que tinha a igreja primitiva, crendo que ainda que as coisas parecem que estão desmoronando, acabando, estão sendo destruídas, mas Deus tem um escape. A fé não pode morrer de maneira nenhuma, né? Ainda que tudo rua, ainda que tudo pareça que acabou. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera e deseja, né? Então a fé tem que estar em nós. E a igreja primitiva tinha isso. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram, todos que tinham a mesma fé, eles estavam juntos. Eles sabiam que de nada eles teriam falta. E ainda que tudo parecesse ao contrário, lá na frente eles desfrutariam da graça e da glória de Deus. A quinta característica que tinha na igreja primitiva e que Deus quer que nós também tenhamos é a comunhão. Eles tinham tudo em comum, eles tinham comunhão, a união que eles tinham, né? Eles eram unidos em todas as coisas, nas orações, no partir do pão, eles eram unidos até nas necessidades, porque ninguém tinha falta de nada, né? Eles tinham uma comunhão, uma união, e essa união é que a gente é mais do que vencedor, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. A palavra de Deus nos exorta e diz que o cordão de uma dobra só quebra muito fácil, mas a de 2 dobras e a de 3 dobras é quase que impossível de quebrar. Então essa era uma das características da igreja primitiva, a união, né? Eles eram unidos em um único propósito. Depois, a próxima característica, eles ajudavam
uns aos outros, ajudavam ao próximo, né? Eles compartilhavam aquilo que eles tinham. Não só compartilhavam o Evangelho, não só compartilhavam a palavra de Deus, mas compartilhavam também as necessidades, né? Cada um ajudava o próximo, independente do próximo estar próximo, né? Alguém uma vez perguntou: quem é o seu próximo? O seu próximo é aquele que se encontra com você. É aquele que você tromba na rua todos os dias. Aquele é o seu próximo, né? Então eles ajudavam ao próximo. Eles tinham prazer e alegria, eles viviam unidos, né? Eles entravam junto no templo, eles adoravam junto no templo, eles tinham o horário da adoração no templo, a comunhão em adoração, né? Eles tinham prazer em estar juntos, eles sentiam alegria de estarem juntos, eles viviam unidos. E para fechar as características da igreja primitiva, eles adoravam ao Senhor. Eles louvavam a Deus. E louvar a Deus, amados, não é cantar, é louvar. O louvor, ele sai da alma, do coração. O louvor, ele vem de lá do ventre, né? De lá do centro do nosso organismo. Ele vem de lá na divisão da alma e do espírito. E quando nós louvamos ao Senhor, quando nós louvamos ao Senhor em adoração, a nossa alma tem prazer, a nossa alma se alegra e o nosso louvor sobe na glória do Senhor, né? E essas qualidades a igreja primitiva tinha. A igreja primitiva não fugiam dessas qualidades e dessas características, né? São as qualidades, né, que causavam impacto nos descrentes. Os descrentes olhavam e viam coisas novas naquele grupo de pessoas reunidas, né? Em Atos 2, verso 47, diz assim: cantavam com simpatia eles contavam com a simpatia de todo o povo, e dia a dia mais pessoas iam sendo salvas. Eles não inventavam nada, queridos. Nada eles inventavam, eles simplesmente louvavam e adoravam a Deus de coração e de alma. E essa atitude fazia que as pessoas lá de fora, né, vissem aquilo, sentissem algo novo, algo diferente, e vinham, se achegavam a eles, e a igreja crescia. Em Atos 4, verso 33, diz assim, olha: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A igreja tinha graça. A igreja primitiva guardava valores e não se corrompia. A igreja primitiva ia para a arena dos leões, mas não se corrompia. A igreja primitiva eram crucificados, mortos, mas não negavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 8:20 diz assim: mas disse-lhes Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Quando Simão quis comprar, né, o dom do Espírito Santo, queria dar dinheiro para Pedro, para os apóstolos, muito dinheiro. Pedro falou para ele: olha, o seu dinheiro fica para você, fica para a sua perdição, porque a igreja de Cristo não se corrompe com dinheiro, não se corrompe com ofertas, não se corrompe com os manjares do rei, né? Então, a igreja primitiva, ela não se corrompia. Os discípulos não tinham medo de pregar para todos, independente do lugar. Pedro diante dos magistrados, Estevão diante dos acusadores sendo apedrejado, Paulo diante das autoridades. Eles pregavam a palavra. E quando falavam: pare de pregar nesse nome, Pedro se levantava junto com ele e falava: quem mais importa obedecer, a Deus ou aos homens? Nós obedeceremos a Deus. Essas eram as características da igreja primitiva. E isso é que nós devemos orar, para que a igreja moderna tenha essas mesmas qualidades, essas mesmas características. E eu já te convido, né, para que, se você gostar dessa aulinha, você passe para alguém, reparta, compartilhe, convide as pessoas, né, para ver no Facebook e no YouTube. No YouTube, o nosso canal é a Hora do Desafio, Danilo
Morales Fernandes, e você vai abrir lá no YouTube o nosso canal, onde nós estamos postando todas as segundas-feiras às 9 horas da manhã essas mini aulas. Mas nós estamos melhorando, nós queremos ter a sua participação conosco ao vivo, e em breve nós estaremos permitindo Deus fazendo isso. E também falando sobre outros assuntos de interesse da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus possa lhe abençoar, que a sua semana seja de vitória, de bênção. E eu já te espero para a próxima segunda-feira, às 9 horas, mandar no ar mais uma aula, mais uma videoaula, mais uma breve mensagem a respeito da igreja primitiva e da igreja moderna. Deus lhe abençoe com todas as sortes de bênção.